Bom, gente, então regência também é um tema bastante corriqueiro nas provas da VUNESP, né? Aliás, não só a regência, mas como a concordância, a crase, a pontuação, né? A colocação pronominal, são termos, são temas, né? Bastante questionados nas provas da VUNESP. Então, tanto faz para a Polícia Civil, Polícia Militar, o TJ, você que está prestando TJ agora, que é o concurso da vez, são bancas, aliás, são concursos feitos pela banca VUNESP que tem a mesma característica, a gente já comentou isso aqui, né? O edital de língua portuguesa ele serve para essas três carreiras aí. Então você, independentemente de ser polícia militar, TJ ou polícia civil, pode seguir o estudo aqui que é a mesma coisa com relação à língua portuguesa. Vamos lá para a questão de regência. Bom, lembrando o seguinte, né? O que eu comento com os alunos durante as aulas, né? Com vocês aí, candidatos, a regência você tem que conhecer, a regência nominal, a regência verbal. Não existe uma outra fórmula, né? Não existe uma fórmula mágica para você saber a regra, né? Que não seja estudar. A não ser que você tenha bastante leitura, né? Você tenha o costume da leitura. Isso vai ajudar bastante também numa prova da VUNESP. Ainda que você não conheça a regência de determinados termos, mas a leitura te ajuda. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Tendo como base a correção gramatical. Correção gramatical diz respeito à regra, né? Diz respeito à norma culta. E o sentido diz respeito ao valor semântico, né? Ao significado que o termo ou que a palavra vai dar dentro daquele contexto. Né? Sempre vai ter um contexto para você analisar. Assinale a alternativa correta quanto à regência. Bom, a banca entende que a letra C é correta. O que acontece na letra A? A gente tem o verbo obedecer, assim como a gente tem o verbo desobedecer na letra B. Esses dois verbos eles são considerados verbos transitivos indiretos, que é algo que você que vai fazer uma prova da VUNESP nesses três concursos não precisa saber, porque o examinador não pergunta transitividade, mas ele pergunta a regência. O que significa, né? A gente tem um verbo transitivo indireto, é um verbo que exige complemento, e ele vai exigir um complemento por uma determinada preposição. No caso dos verbos obedecer e desobedecer, são verbos que exigem a mesma preposição, que é a preposição a. Então vamos consertar a regência na letra A. O correto seria: você deve sempre obedecer aos sinais de advertência. E na letra B, talvez desobedeceu às prescrições, deveria ter um acento de crase. A regência, aliás, a crase, ela é uma continuidade da regência. Então, nesse caso aí, o desobedecer é um termo regente. Né? O termo regente é uma palavra que exige um complemento. As prescrições é um termo regido, o que é completo sentido do termo regente. Quando você tem um termo regente que exige complemento por preposição a, e você tem um termo regido que é um substantivo feminino que admite artigo a ou as anteposto, você vai ver que a crase é obrigatória. Então o erro na crase, o erro do acento indicativo de crase, a falta desse acento indicativo de crase na letra B, ele vai culminar em um erro de regência, né? Está faltando uma preposição, quer dizer, o verbo desobedecer não consegue alcançar o seu objeto, né? Porque não tem a preposição para que ele consiga fazer isso aí. Na letra D de dado, receio que o espetáculo não agradou a plateia. O verbo agradar, ele tem dois significados. Ele tem o sentido de fazer carinho, que é o sentido que foi empregado nessa frase, porque ele não tem preposição, e tem o sentido de satisfazer. E nesse caso ele exige uma preposição a. Se você observar o enunciado da questão, você vai ver que não só a correção gramatical, mas o sentido, né, do contexto também deve ser analisado. Então, nesse caso, essa letra D não tem sentido, né? Ou seja, receio que o espetáculo não fez carinho na plateia. Não há o menor sentido nesse verbo agradar nesse contexto. Ele deveria ter um acento indicativo de crase para mostrar o sentido dele nesse contexto, que é de satisfazer. Ou seja, receio que o espetáculo não agradou à plateia, né, com acento de crase, significa dizer que a plateia não gostou do espetáculo. Na letra E, a gente tem o verbo aspirar, que é um verbo bastante questionado em provas de concurso, já está batido demais esse verbo, né? Mas ele costuma cair, muita gente erra. Esse verbo aspirar foi empregado aí dentro desse contexto no sentido de desejar, né? No sentido de alcançar, de almejar. E nesse caso ele tem que ter preposição a. Então o correto seria: os candidatos aspiravam a um cargo, né? Tem que ter essa preposição aí. Na letra C, a gente tem o adjetivo curioso,
que é uma regência nominal. Esse adjetivo curioso a gente está acostumado a usar no nosso dia a dia, né? Nas nossas conversas informais, a gente costuma usar o curioso para, né? Aliás, nem para, a gente usa para, né? Estou curioso para saber o que aconteceu, estou curioso para saber. E na verdade aí a preposição deve ser o por ou o de. Então, estou curioso por saber, eu estou curioso de saber. Então, aí a regência correta. Você viu que a VUNESP aí trabalhou a nossa questão do nosso dia a dia, né? Aquilo que a gente usa no nosso dia corriqueiro e normalmente a gente usa errado. Vamos lá para a próxima questão. Não é muito costume da VUNESP trabalhar com questões de regência e destacar verbos, né? Aqui é um caso atípico, né? Não é comum. Mas vamos aproveitar então para a gente fazer o estudo aqui da regência. A alternativa correta, né? Ele está perguntando que há erro, né? Há erro de regência, a alternativa que há erro é a letra E. Vamos ver primeiro por que a letra A está correta. O verbo vir está dentro do contexto, ó, vir ao encontro de, e a gente tem o vir de encontro a também. Poderia ter tanto a preposição de quanto o a, que vocês estão vendo aí na letra A. Essa preposição a, o sentido dela indica que é a favor, né? Então, algumas ideias vinham ao encontro das reivindicações, elas eram condizentes, né? Se tivesse uma preposição de aí, a regência também estaria correta. Algumas ideias vinham de encontro, só que o sentido seria contrário, né? As ideias eram contrárias às reivindicações, mas também está correto aí. Letra B, o verbo aspirar, a gente viu agora há pouco. Aspirar no sentido de almejar, de desejar. Preposição a, tá ok aí. Verbo proceder, proceder a alguma coisa, né? Então, preposição a mais a palavra leitura, que é um substantivo feminino. Admite artigo a anteposto, então somou os dois aí, crase obrigatória. Prescindir, na letra D de dado, é um verbo que a gente quase não usa, né, no nosso dia a dia. Mas o verbo prescindir é abrir mão, né? Então, não pode prescindir, ou seja, é extremamente necessário, eu não posso abrir mão. Prescindir de, é a preposição de exigida pelo verbo aí. Bom, o que está errado na letra E? O verbo informar, gente, é um verbo que exige dois complementos. Quem informa, informa alguma coisa a alguém. Né? Esse seria o raciocínio lógico do verbo. Quem informa, informa alguma coisa a alguém. Esse alguém ou vossa senhoria deveria receber uma preposição a. Informamos a vossa senhoria. Os prazos de entrega, você vê que os prazos não têm preposição. O que acontece nessa frase aí? A gente tem um verbo que exige dois complementos. A gramática chama isso de verbo bitransitivo. É um verbo que tem que ter os dois complementos para ele ter sentido. Um complemento é direto, que é sem preposição, que seria os prazos, né? Os prazos de entrega das propostas. E o outro complemento, que é o vossa senhoria, que é a pessoa que recebe a informação, ele deveria ter uma preposição a. E não tem, né? E um detalhe, hein? Essa preposição a é só preposição, não tem artigo. Pronome de tratamento vossa não admite artigo anteposto, então você já pode decorar, hein? Não tem crase antes do vossa. Vossa excelência, vossa senhoria, vossa majestade, qualquer vossa não vai receber, como pronome de tratamento, óbvio, né? Ele não vai receber acento de crase. Então está faltando uma preposição a. Informamos a vossa senhoria os prazos de entrega. Assinar a alternativa que apresenta erro de regência. Bom, aqui a gente tem a letra C, né, que apresenta um erro de regência. Se você observar aí, a banca examinadora ela trabalha. Não é comum também isso acontecer, tá? Não é muito comum não. Mas como já aconteceu, a gente traz aqui para a gente treinar. Até porque é um verbo que a gente costuma usar de forma errada no nosso dia a dia, pelo menos a maioria das pessoas, né? Repare o seguinte, ó, a gente tem todas as alternativas aí, o verbo simpatizar. E é muito comum nós usarmos no dia a dia, né, as pessoas usarem na comunicação oral, né, na comunicação diária, usar o verbo simpatizar com o pronome oblíquo, né? Então, eu me simpatizo, ele se simpatizou, né, nós nos simpatizamos. Cuidado com isso aí, porque o verbo simpatizar ele não admite um pronome oblíquo átono, então você não pode usar isso de forma alguma. Se você olhar na letra C, você vai ver que esse pronome está lá na frase, ó, nos simpatizamos. Se você tirar o nos daí, aí a frase fica correta, né? Há alguns deputados com os quais não simpatizamos. Você pode observar que todas as outras opções em que o verbo simpatizar apareceu, ele aparece com a preposição com, que é a preposição adequada, né? Mas não tem o pronome oblíquo átono, tá certo? Então, esse verbo não usa
em hipótese alguma, um pronome oblíquo átero. Então, as frases eu me simpatizo, ele se simpatiza, nós nos simpatizamos, em hipótese alguma você pode usar um pronome oblíquo átero como esse verbo aí. De novo, uma questão aqui que não é muito comum, né, mas a gente traz aqui para treinar. Que é a questão da regência quando eles colocam verbos e destacam. Normalmente não vão fazer isso, né? Mas para a gente estudar aqui serve. Vamos lá. Correta, né? Olha lá, assinale a alternativa correta quanto à regência verbal, a regência do verbo sublinhado. O verbo assistir na letra E, deixa eu começar por ele aí. Ó. Ele é um verbo que foi empregado nesse contexto no sentido de caber. Né? E, professor, como é que eu sei que esse verbo tem sentido de caber? Olha, não existe outra maneira que não seja decorar a regência. Uma dica que eu vou dar para vocês aqui, eu comento isso na sala de aula. Peguem os verbos, né? Sobretudo os verbos que têm mais de um sentido, para você decorar não só a transitividade deles, ou seja, se ele exige complemento por ou não preposição, mas também o sentido. Isso é importante porque a VUNESP costuma trabalhar essa história do sentido, do significado, do contexto, né, dentro de uma frase. Então é importante que você conheça também o sentido desse verbo. Então os verbos que têm mais de um sentido eu trabalharia mais com vocês aí, eu aconselharia vocês a estudarem mais esses verbos. Olha o verbo aspirar na letra A. O verbo aspirar na letra A, ele foi empregado no sentido de almejar. No sentido de almejar ele exige uma preposição a. Então vamos consertar aí. Ó. Não sabia que Reginaldo aspirava a uma carreira. E um detalhe, não tem acento indicativo de crase nesse A, porque o uma é um artigo indefinido. E esse A que vem antes dele, que deveria estar aí, é do verbo aspirar. Então não tem crase porque não tem soma de dois As. Né? Na letra B de bola, ó, ansiava a ler. Né? Se ansiava por alguma coisa. O verbo ansiar exige uma preposição por. Ansiava por ler logo. Né? Na letra C, aí tem um verbo interessante, porque a gente costuma usar nesse nosso dia a dia, né? Que nos engana demais na gramática. O verbo preferir aí, ele foi empregado no sentido de escolha, né? Então observe que você tem duas escolhas, os temas acadêmicos e as histórias de detetive, né? Quando esse verbo tem esses dois elementos, que é a escolha de um entre esses dois, a gramática chama de verbo bitransitivo, que tem dois objetos. O que acontece quando esse verbo tem esse sentido dentro de um contexto? Isso é uma regra específica para esse verbo, tá? O verbo preferir. Primeiro, ele não admite em hipótese alguma uma expressão de intensidade, que é como você está vendo aí, ó, mais, que é normalmente como a gente fala, né? Prefiro muito mais, prefiro 1000 vezes mais, ou prefiro mais. Não usa em hipótese alguma, ou não se usa, melhor dizendo, né? Expressões de intensidade com o verbo preferir. Tire esse mais daí. Esse é o primeiro erro da frase. Segundo, esse verbo foi empregado com dois objetos. Prefere uma coisa no lugar de outra. É isso? Então você tem uma escolha. Essa escolha, ela desobriga, aliás, ela proíbe qualquer outra preposição que não seja a. Então nós vamos consertar essa frase, presta atenção, ouve bem o que eu vou dizer aqui. Ó. Pensei que Reginaldo preferisse temas acadêmicos a histórias de detetive. Então nós temos que tirar essa preposição de com esse artigo o mais essa palavra que. Esse do que aí, né, que indica no contexto uma comparação, ele não pode ser usado. Eles, né, são dois elementos, não podem ser utilizados aí com o verbo preferir quando você tem uma escolha entre duas, certo? Agora vamos trabalhar o seguinte, vamos imaginar que esse verbo tivesse um complemento só. Por exemplo, ó, eu prefiro água gelada. Né? Então olha, ouve bem essa frase. Ó. Eu prefiro água gelada. Ponto. Acabou a frase. O verbo preferir, nessa frase que eu falei agora para vocês, ele foi empregado com um objeto só, que é a água gelada, não é isso? Então eu não tenho escolha, não tenho comparação com o outro. Eu escolhi água gelada e pronto. Nesse sentido, esse verbo é considerado verbo transitivo direto, ele só tem complemento direto, não tem preposição. Então prefiro água gelada, ponto. Eu não estou escolhendo uma coisa entre duas. Eu apenas dei uma preferência. Na frase C, aí que você está vendo na questão, nitidamente há uma preferência de uma coisa no lugar de outra. Não é isso? Aí você usa a preposição a. Consertou então? Então pensei que Reginaldo preferisse, tio mais, não admite expressão de intensidade. Temas acadêmicos, a
histórias de detetive. A letra D. Bom, o verbo residir aí está muito fácil, né? Está muito gritante o erro. O verbo residir exige preposição em. Quem reside, reside em algum lugar. E conforme havia dito para vocês, aí o verbo assistir foi empregado no sentido de caber. E no sentido de caber, né, no sentido de ser facultativo, então, ó, assistir ao delegado, ou seja, cabe a ele, né, ou cabia, né, nessa conjugação, né, cabia a ele o direito de fazer alguma coisa. Então o verbo assistir, no sentido de caber, ele exige a preposição a e. Por isso correto. Vamos para a próxima. Questão comum, hein? Ó, presta atenção aí, hein? Questão comum nas provas da VUNESP. Conforme a norma culta, das frases a seguir, apenas uma está correta, assinale. Bom, se você não tiver um treinamento, o candidato que não tem um treinamento para concurso, ele muito provavelmente, lógico que é uma probabilidade, né? Claro que não é uma afirmativa, mas muito provavelmente ele não vai achar o erro nessas frases, né? Ele vai ler essas frases e vai entender que todas estão ok. A peça que assistimos foi boa, esses são os livros que precisamos, esse foi um ponto que todos esqueceram, James Joyce é o escritor que mais aprecio, o ideal que aspiramos é conhecido. Veja, na leitura, se a gente não tiver um treinamento, a gente não percebe o erro aí. Presta atenção no detalhe, ó. Conforme a norma culta, né, sempre que você estiver diante de uma questão envolvendo norma culta e o examinador não mencionar no enunciado o que ele quer, se é regência, se é crase, se é colocação pronominal, se é pontuação, enfim, se ele não mencionar isso, ele joga você no edital todo, não é verdade? Então eu não sei o que eu vou procurar aí. Normalmente quando eles pedem norma culta, normalmente a questão ou tem um problema de regência ou tem um problema de crase, né, que é a mesma coisa, né, seguindo uma da outra, ou tem um problema de concordância ou tem algum problema de colocação pronominal. Você vai vislumbrar isso na questão. Se você observar as alternativas, vocês vão ver que em todas elas aparece o que como pronome relativo. Todas elas, né, tem o que. Quando a gente tem a palavra que como pronome relativo, ou quando nós temos um pronome relativo numa oração, o que a gente tem que fazer? Nós temos que ir até o verbo pós-posto, né, verificar se esse verbo exige um complemento por preposição. Se ele exigir, essa preposição tem que aparecer antes do pronome. Então, na letra A, por exemplo, ó, a peça a que assistimos, porque quem assiste, assiste a. Se a gente trocasse por a qual, seria o artigo a mais o pronome relativo qual, e o assistir teria a preposição, ia somar essa preposição a com o artigo, né, com o artigo do a qual, então teria crase. Na letra B, esses são os livros de que precisamos, porque se nós precisamos de alguma coisa. O mesmo acontece na letra C. Esse foi um ponto de que todos se esqueceram, porque quem se esquece, esquece de. A letra E é a alternativa, aliás, a letra D, né, a letra D de dado aí, ó, é a alternativa correta. Por quê? Porque o verbo apreciar não exige complemento por preposição. Vejam que a palavra que, o pronome relativo, ela está livre dessa preposição, porque não existe preposição no verbo apreciar. Na letra E, o verbo aspirar de novo, ó. De novo aparece o verbo aspirar no sentido de almejar. E nesse sentido, ele exige uma preposição a anteposta. Então, o correto seria o ideal a que aspiramos. Questão com o pronome relativo vai ser muito comum na prova. Provavelmente, nessa prova do TJ aí, essa prova do Tribunal de Justiça do escrevente técnico judiciário aí, que nós vamos ter agora, provavelmente vai ter uma questão de regência com pronome relativo. Tá certo? Normalmente eles fazem isso. Aqui, ó, mais uma, ó. Essa aqui o examinador ainda foi mais benevolente, porque ele completa as lacunas com o pronome relativo que, precedido ou não, né, de preposição, conforme a regência do verbo, aí ele já está. É uma questão mais para a gente treinar. Bom, veja só. A alternativa correta é a letra D de dado. Por que é a correta? Olha o verbo aspirar de novo, né? A gente está usando o pronome relativo que se refere a prêmio. Quem aspira, aspira a alguma coisa, no sentido de almejar. Então, o prêmio a que aspiramos ou o prêmio ao qual, né, aspiramos. Na letra B a gente tem o de que, porque quem se lembra de alguma coisa. Então sempre faz a leitura, sempre faça a leitura do texto para você ir guardando. O caso de que se lembrou ou o caso do qual se lembrou. Na questão 3 aí, na frase 3, né? A causa por que lutamos ou pela qual lutamos, porque o verbo lutar aí ele foi empregado num sentido figurado, né?
lutar por alguma coisa, lutar pela causa. Então, essa preposição por tem que vir antes do pronome relativo que. Então vamos trocar assim, ó, a causa por que lutamos ou a causa pela qual lutamos. Na questão de número 4, ou melhor, na frase 4, o texto ali que é um substantivo, gostei do texto. Gostei do texto que ele leu. Por que esse que não tem preposição? Porque o verbo ler não exige. Quem lê, lê alguma coisa. Tá certo? Ó, faz a leitura novamente. Coloca aí as preposições com os pronomes. Isso é importante para que você vai treinando, né, o seu cérebro para fazer a questão. Fatalmente vai ter uma questão de regência com pronome relativo nessa prova da VUNESP. Normalmente eles fazem isso. Certo, gente? Com isso a gente acaba aqui, ó, um joinha para vocês aqui, faz a inscrição se você não tem, dá um joinha aí, dá um legal se você gostou. Se não gostou, dá a sua sugestão, não tem problema nenhum, né? Compartilha com a galera aí também para, né, alcançar um conhecimento maior, a gente falar a língua portuguesa correta. Se você não gostou de alguma coisa, dá um toque, avisa aí. Por que você não gostou, o que foi que deu errado, o que você não entendeu, a gente volta, não tem problema nenhum. O importante é fazer com que você... ou vocês, né, todos vocês aqui, nossos candidatos, cheguem até a prova e consigam fazê-la sem nenhum problema. Então eu quero que vocês acertem as 24 questões. Fizemos aqui a regência 1, vamos para a regência 2 agora, legal? Bons estudos aí!